Olá! Hoje a gente mergulha direto em Ezequiel capítulo 24. Sabe, o texto já começa marcando uma data, né, bem precisa. Exato. O 10º dia do 10º mês do 9º ano, o dia em que o rei da Babilônia, botou o cerco em Jerusalém. E aí vem aquela imagem forte, né, uma panela de cozido. Uma coisa tão doméstica, mas com um tom super sombrio. Vamos tentar entender isso. Pois é, essa parábola da panela é central aqui. A instrução divina é bem clara. Pega a panela, bota no fogo, enche de água. E os melhores pedaços de carne, os ossos, tudo lá dentro. Isso, uma cena que a gente reconhece, mas que ganha um significado terrível para Jerusalém, que ele chama de cidade sanguinária. É impactante essa mistura do comum com o divino julgamento. E essa panela, então, é a própria cidade, né? Jerusalém sitiada. Exatamente. A panela é a cidade e a carne, os ossos, bom, são os habitantes dela. E o cozimento seria o quê? O cerco, o sofrimento todo. Isso, o próprio cerco, o aperto, o julgamento que está acontecendo. Mas tem um detalhe crucial aí: a ferrugem, ou a incrustação, como o texto chama. Ah, sim, a ferrugem que não sai. Isso me chamou a atenção. O que ela representa? Ela é o símbolo da impureza moral e espiritual de Jerusalém. Especialmente o derramamento de sangue inocente que o texto fala, que está ali exposto, sabe? Entendi. Uma sujeira que não se esconde. Uma sujeira tão profunda, tão arraigada, que nem a fervura nem o cozimento conseguem limpar. Representa o pecado persistente, a corrupção que contaminou tudo. Nossa, é uma imagem muito forte de contaminação mesmo. E a ordem depois de esvaziar a panela, pedaço por pedaço, sem sorteio. O que isso sugere? Sugere um julgamento que atinge a todos, sem distinção naquele momento. Não tem escolha, não tem esse sim e esse não. É geral. Uma tentativa de purificação pelo fogo intenso. Só que o texto diz que nem assim a incrustação pesada saía completamente. Quer dizer, a impureza era tão teimosa assim? Exato. Simboliza essa teimosia no pecado. É como se Deus dissesse: olha, eu tentei limpar, purificar, mas a sujeira está tão grudada. A impureza persistiu? E por causa disso, Por causa disso, a ira divina não seria contida. O julgamento tinha que ir até o fim, de acordo com a conduta deles. A purificação viria, mas pela destruição, já que a limpeza não funcionou. pesado, muito pesado. E quando a gente se acha que a mensagem já está no limite, a narrativa muda completamente de foco, né? Muda. E vai para algo incrivelmente pessoal e doloroso para o próprio Ezequiel. É uma virada brusca. Chocante mesmo. Sim, porque aí vem uma ordem direta de Deus para ele. Deus anuncia que vai tirar dele o prazer dos seus olhos, a esposa dele, De repente, assim. de repente, com um só golpe, como diz o texto. E a instrução que vem junto é desconcertante. Proíbe Ezequiel de fazer qualquer ritual de luto. Como assim? Nenhum ritual? Nada. Sem lamentar, sem chorar, sem cobrir o rosto, sem tirar o turbante, sem andar descalço, sem comer a comida típica dos enlutados, nada. E ele. Ele obedece. Obedece. A esposa morre à noite e na manhã seguinte ele faz exatamente como Deus mandou. Mantém o turbante, as sandálias. Imagina a cena. O pessoal vendo o profeta agir assim depois de perder a esposa, devem ter ficado confusos, né? Talvez até bravos. Com certeza. E a reação deles é justamente o que Deus queria provocar. Eles perguntam: o que significa isso que você está fazendo? O que isso tem a ver com a gente? E aí vem a explicação. A dor dele era um sinal. Exatamente. A dor silenciosa, contida do Ezequiel vira um sinal vivo para Israel. A resposta de Deus através dele é: assim como tirei o prazer dos olhos de Ezequiel, eu vou profanar o meu santuário. O templo. Orgulho deles, o prazer dos olhos do povo. Isso. O templo, o objeto da afeição deles. E mais, os filhos e filhas que eles deixaram para trás, lá em Judá, também iam morrer pela espada. Então, o luto que Ezequiel não pôde ter era um espelho do luto que o povo exilado também não poderia expressar. Exatamente isso. Assim como Ezequiel, eles também não poderiam lamentar abertamente a queda do templo, a perda dos parentes. O texto é claro. Eles vão definhar por causa dos pecados, gemendo uns para os outros. Mas, Mantendo a aparência. Como Ezequiel.
Turbante na cabeça, sandálias nos pés. Isso. A dor seria interna, um sofrimento calado, ali no exílio, consequência direta dos seus próprios atos. Ezequiel se torna esse espelho do destino deles. Tudo que ele fez, vocês farão. É uma forma muito, muito dura de passar a mensagem. E qual o desfecho disso tudo no capítulo? Para onde aponta? Aponta para um momento futuro, a chegada de um fugitivo, alguém que escapou de Jerusalém e vai trazer a notícia da queda da cidade. Ah, a confirmação da profecia. Exato. E nesse dia, diz o texto, a boca de Ezequiel vai se abrir de novo. Ele não vai mais ficar em silêncio simbólico, vai poder falar. E o propósito de tudo isso, da panela, da tragédia pessoal dele? O propósito final, que é repetido algumas vezes ali, é muito claro. Então sabereis que eu sou o Senhor. Todas essas ações drásticas, a parábola, o sinal pessoal, Tudo servia para quê? Para mostrar quem estava no controle. para revelar a soberania de Deus, o juízo dele diante da infidelidade que não parava. Forçar esse reconhecimento mesmo que fosse através da dor, da catástrofe. Resumindo então, Ezequiel 24 usa esses símbolos muito fortes, a panela enferrujada, a tragédia íntima do profeta, para comunicar essa mensagem que não dá para escapar, né? Sobre julgamento divino contra a impureza, contra a rebeldia, e já mostrando a dor que viria com o exílio. Perfeito. É uma comunicação impactante sobre juízo, mas também sobre a identidade e a soberania de Deus. E fica talvez uma reflexão, né? Como é que a transformação do luto mais íntimo de alguém, a dor pessoal, num sinal público, profético? Como isso mexe com a nossa forma de entender a relação entre Deus, o indivíduo e o destino de um povo? É verdade. Levanta questões sobre como Deus se comunica, especialmente em tempos de crise profunda. Essa linha entre o pessoal e o público, o sagrado e o sofrimento humano, é algo para a gente pensar.